Vamos ter agora uma pequena alteração ao programa, pelo facto pedimos as nossas desculpas. Agora é a altura de pensar sobre disrupção. O que está a prejudicar as cadeias de abastecimento? Que impacto teve a pandemia no mercado nacional? E quais vão ser as consequências do conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Como vão reagir os consumidores à inflação recorde? Estas são algumas questões que vão ser levantadas por Augusto Mateus, economista e ex-ministro da Economia, na sua intervenção. Muito bom dia a todos. Queria agradecer o convite para estar aqui hoje. Acompanho a Centromarca há muito tempo e faz um trabalho muito meritório, nem sempre bem entendido. Claro, pregaram-me esta partida de mudar o alinhamento, de me porem a falar a seguir, a nos termos rido um bocado. Não me deram sequer guitarra nem outro adereço e dão-me pouco tempo para falar de coisas muito importantes. Mas vou tentar usar 10 minutos, não mais, para vos tentar pôr a pensar sobre o futuro. Sobre desafios colossais que nos obrigam a mudar significativamente. E estas palavras que agora, como muito bem foi criticado, estas palavras que agora nos vão invadindo, muitas vezes numa língua que não é nossa, quando temos palavras na nossa língua mais sábias do que aquelas que importamos. E espero que fique do que eu vou dizer a ideia de que à disrupção se responde com disrupção. À disrupção se responde com a inovação e não a inovação meramente incremental, a inovação que também é radical e que, desse ponto de vista, muda a forma como nos comportamos, a forma como procuramos encontrar a satisfação das nossas necessidades, a forma como procuramos ser felizes e dar algum sentido à nossa passagem por este planeta que cada vez mais, felizmente, conta para nós. Eu propunha-vos, vou tentar falar de 3 coisas. Vou tentar fugir do massacre, de estarmos sempre a falar das mesmas coisas pela rama, repetindo à exaustão aquilo que toda a gente sabe. Toda a gente sabe que há uma guerra na Ucrânia, que a Rússia invadiu a Ucrânia. Isso é pouco importante falar só disso. É preciso perceber o que é que isso significa e que consequências é que traz e, sobretudo, o que é que nos revela sobre onde é que estávamos atrasados ou incompletos ou errados na organização das instituições mundiais. Se olharmos para um oceano, há pelo menos 3 dimensões que são relevantes. O oceano pode ter mais ou menos ondulação, no sítio em que estamos a ver, é a parte mais conjuntural, a parte mais superficial. As ondas podem ser maiores ou menores, pode não haver ondas, não é? Há sempre agora umas notícias sobre o estado do mar para quem faz surf, e, portanto pode estar flat ou menos flat. Mas depois existem correntes, existem regimes de ventos. Já não mudam tão depressa, já são mais repetitivos. E depois ainda existem coisas mais complexas, que é o que se passa onde não vemos nada. O que se passa no encontro do oceano com o centro da Terra, com o magma, onde se produzem profundas transformações. Assim é a vossa atividade, a minha atividade, a nossa atividade. Temos coisas que são absolutamente estruturais, que mudam lentamente, mas quando mudam, mudam mesmo. Temos correntes que duram bastante menos do que aquelas outras, mais importantes, e temos a tal
conjuntura, a tal situação supersocial. 3 preocupações: Estado, sociedade, empresas, mercados, consumidores. Ok. Então o que é a disrupção de que falam, de que falamos, que vos preocupa, que me preocupa? Em primeiro lugar, temos as mudanças ao nível da sociedade. Eu tenho 71 anos, tenho aspecto, quando comparo com os meus pais, tenho aspecto de ter 50. Ainda tenho uma ótima memória, lembro-me da maior parte dos mais de 25 mil alunos que tive, enfim, mas tenho 71 anos, não tenho 18, nem 19, nem 30, nem 40. Mas tenho uma expectativa de vida que é, a esta idade, 4 vezes superior à que eu tinha se tivesse 71 anos quando foi o 25 de Abril. O envelhecimento da população é uma profundíssima alteração económica e social, aquela que está lá embaixo, no encontro do oceano com o magma, e que alterou radicalmente aquilo que são as responsabilidades dos Estados perante as populações que elegem governos e responsáveis políticos. Por outro lado, ao longo dos últimos 100 anos, nós progredimos drasticamente em conhecimento científico com aplicações na área da saúde, que justificam esse envelhecimento da população. Queixamo-nos de coisas boas. Viver mais é bom, desde que nós saibamos dar conteúdo positivo aos mais anos de vida que temos. Esse, aliás, é o principal desafio. Conquistarmos anos para a vida, mas não conquistarmos vida para esses anos com qualidade suficiente. E esse é um desafio colossal para estas sociedades, para as marcas, para o papel desta nova, velha população que tem responsabilidades e que tem um enorme potencial económico e social. Mas seguimos trajetórias tecnológicas, trajetórias de escolhas, trajetórias de hierarquias, o que é mais importante, o que é menos importante, onde é que pomos os nossos recursos, onde é que investimos, onde é que poupamos, o que é que fazemos, que até há bem pouco tempo eram claramente irresponsáveis do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da sustentabilidade do planeta. Um pouco como eu tive um infarto do miocárdio, em linguagem popular, um ataque de coração, há 6 anos, porque, pura e simplesmente, sempre achei que podia pensar sem coração. Como muitas escolhas tecnológicas e muita organização empresarial, como se pudéssemos produzir sem planeta. E não podemos. E, portanto, temos outra transformação colossal, que é a descoberta de que não só somos de uma determinada região, de uma determinada aldeia, de uma determinada cidade, de um determinado país, como somos do planeta Terra. Descobrimos que há bens públicos que são locais. O problema do interior, como sabem, em Portugal não é geográfico. A região mais desenvolvida da Península Ibérica é Madrid, que é mais interior geograficamente. O problema do interior é um problema de condições de vida, é um problema de oportunidades, é um problema de deixar de distribuir o mal pelas aldeias e passar a distribuir o bem. E para distribuir o bem pelas aldeias é preciso ter menos aldeias e melhores aldeias, coisa que é difícil quando pensamos em manter tudo e não fazer a tal disrupção na organização. Temos a melhor organização legal do ordenamento do território, mas não temos nenhuma política de povoamento. Ordenamos o território sem o povoar. Claro, não temos sucesso. Portanto, disrupção boa é a disrupção de termos país, de termos bloco supranacional, a nossa União Europeia, e de termos planeta Terra. Temos que responder a isso. E isso é decisivo para as marcas. Por enquanto, muito do ponto de vista de um alinhamento com o que temos que fazer e não do ponto de vista do alinhamento com soluções concretas, positivas, reais. Mas vamos no bom caminho. Por outro lado, temos essa realidade nova de termos que ter
muito maior sustentabilidade nas nossas decisões. No exato momento em que nos focamos completamente no presente, cada vez mais o que decidimos tem que ver com o futuro. Dura mais tempo, as consequências positivas e negativas das nossas decisões duram mais tempo. Sociedade, que é o mais importante, que impacta nos consumidores. Os consumidores são expressão da sociedade. Os consumidores não são apenas pessoas com carteira. Os consumidores são cidadãos. São cidadãos portadores de sonhos, de ambições, de perspectivas de melhoria. E, portanto, são na economia agentes económicos com comportamentos que não são apenas económicos. As marcas, as empresas com marca, são as empresas que melhor percebem esta realidade. São as empresas que contactam com os seus clientes, com os seus consumidores, numa lógica que não é estritamente económica e que tiram proveitos económicos dessa organização da resposta à procura. Deixemos em paz o magma e o fundo dos oceanos e vamos às correntes. A economia, nos últimos 30 anos, teve uma disrupção fundamental que foi a de, apesar de nós falarmos muito de cadeias de abastecimento, a economia funcionava como que ao contrário. Em vez de funcionar em direção às necessidades das populações, funcionava transformando matérias-primas em produtos acabados. Era física, era uma economia de quantidades. Hoje em dia nós vivemos numa economia que procura responder rapidamente às necessidades diferenciadas dos consumidores. Começa nas necessidades diferenciadas. Se fosse o Tejo, começa em Lisboa, felizmente. Não começa onde o Tejo nasce, em Espanha. Na economia em que vivíamos, a economia começava onde o rio nasce. E fisicamente, com mais turbulência ou menos turbulência em função das margens. No Mar da Palha não há turbulência, em Vila Velha de Ródão há alguma turbulência, para quem conhece o Tejo. Esta disrupção é importantíssima e melhorou drasticamente a economia. Aproximou-a daquilo que ela deve ser, algo que está ao serviço das pessoas e das populações. É bom, não é mau. Mas tudo o que é bom se deve fazer com o máximo de eficiência. Nós em Portugal e em muitos outros países cometemos um erro que é fazemos boas escolhas, a saúde é muito importante, queremos investir na saúde, mas a saúde é tão importante para nós que às vezes queremos investir sem eficiência. Esgotamo-nos em escolher o bem. Depois não é muito importante fazer bem o bem. Tudo na vida deve ser bem feito. E quanto mais importante é o que fazemos, mais bem feito deve ser, no sentido de ter o máximo de eficiência. Os recursos que colocamos no que é mais importante para nós devem ser melhor utilizados e não desperdiçados. Quando temos um problema de saúde colossal, o que devemos fazer, já tenho idade para não deixar de dizer algumas coisas que me irritam profundamente, quando temos um grande problema de saúde, temos que mobilizar o que é público, o que é privado e o que é social para pôr ao serviço das pessoas que têm necessidades e não discutir se o catéter é público ou privado, ou se primeiro vão os públicos ou primeiro vão os privados. É a desrespeitar as pessoas, desrespeitar as necessidades e não desenvolver as nossas sociedades. E, portanto, esta economia globalizou-se, as pessoas aproveitaram um conjunto de mudanças tecnológicas para poderem alterar a maneira como funcionamos. O que tem valor hoje é o conhecimento, a cultura e a criatividade. E a competitividade das empresas faz com base nisto. Não é competitiva a empresa que produz muito ou que transforma grandes quantidades. É competitiva a empresa que está bem organizada, que conhece bem o que está a fazer, o seu papel na cadeia de valor e que mobiliza rapidamente o melhor conhecimento disponível para poder trazer bens e serviços ao mercado. Cada vez temos menos mercadorias. Resta o petróleo, o gás natural, a gasolina, o gasóleo, o ácido sulfúrico, pouco mais. A esmagadora maioria do que produzimos, do que consumimos, são
bens diferenciados e não bens separados de serviços. Bens com serviços, serviços com bens. Em Portugal, as nossas exportações de bens, não de serviços, não turismo, não serviços, bens, calças, automóveis, moldes, têm cerca de 60% de serviços incorporados. E muitos portugueses dizem, de uma forma um pouco idiota, eu não quero que o meu país seja um país de serviços. Isto é, estão a dizer, eu não quero que o meu país seja um país desenvolvido que crie muita riqueza. Serviços não é servir alguém. Serviços é usar a inteligência, as competências para produzir riqueza. Ainda falamos de força de trabalho. Nenhuma empresa hoje compra força de trabalho. As empresas precisam de competências. Competências que são cada vez mais evolutivas, que duram cada vez menos. Um computador dura quanto tempo? E uma licenciatura? Se o computador dura 18 meses, uma licenciatura durará 4 anos, 5 anos. Uma licenciatura, verdadeiramente, é uma espécie de carta de aprendizagem. Quem tem um diploma de estudos superiores está preparado para começar a aprender. Nós temos que inventar novas formas de acesso ao ensino superior, novas idades de acesso ao ensino superior. O exercício da profissão, os quadros das empresas, as empresas exigem, eles exigem, a sociedade exige que tenham formas de acesso ao ensino superior para além dos seus 20 anos. Porque senão acontecerá o mesmo que aconteceu na escola primária e na escola secundária. Edifícios vazios e professores sem emprego a inventarem-se formas de se manter o emprego que já não é preciso. Muito mais há para dizer, mas o meu esforço era para que gostassem desta disrupção, gostassem de uma economia que começa nas necessidades, onde o que é importante é o consumidor, onde o que é importante é o portador de necessidade, não o portador estúpido ou inculto, egoísta, o portador que pensa no planeta, o portador que pensa nos outros, o portador criativo. Há um brasileiro da minha idade que aos 18 anos ficou em segundo lugar num concurso de música. Os que assistiam, os milhares que assistiam, gostaram dele, assobiaram o júri. Ele limitou-se a pedir que respeitassem o Chico Buarque de Holanda, que foi quem ganhou o concurso, e cantou uma coisa muito bonita contra a ditadura brasileira, dizendo coisas um pouco sonhadoras, como que as flores podem ganhar aos canhões, mas dizia no seu refrão, caminhando e cantando, dizia qualquer coisa como: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esta disrupção que estamos a viver é para responder assim: quem sabe fará a hora, se esperarmos que aconteça, cai-nos em cima a disrupção. Há a disrupção negativa, há a disrupção que destrói as forças que nós temos que responder com uma disrupção positiva, organizacional. Última nota que gostava de vos deixar: o Estado, a política económica, é um espaço de disrupção colossal. Nós habituámos-nos a viver sem inflação e até com deflação. E por não percebermos o que está a acontecer, por termos muitas vezes estratégias erradas de compatibilização da prateleira com a carteira, para usar a prateleira que o Presidente da Centromarca nos referiu, nós conduzimos a globalização pensando que apenas era necessário cuidar da eficiência da cadeia de valor, cuidar de que tudo corria bem até estar tudo o que é necessário na prateleira. Isso é absolutamente fundamental, mas é preciso que a carteira acompanhe a prateleira. Se a carteira não acompanhar a prateleira, eu vou ter uma dificuldade. Como vos procuro explicar, do ponto de vista do investimento é o contrário. Se eu não percebo que posso criar muita riqueza na saúde e que a saúde não é para gastar dinheiro, é para criar riqueza, se eu perceber que isto acelerou tanto, anda tão mais depressa do que estamos habituados, o ciclo de vida
vida dos produtos, dos serviços, dos bens, das soluções, encurtou tanto que a segmentação dos consumidores, da população, é enorme. Encurtou tanto que a gente agora pode distinguir entre gerações X, Y, Z, não é? Isso aconteceu, é uma disrupção. Temos na vida, que aumentou, temos diferenças muito grandes. Temos gente que jamais será um grande utilizador da digitalização e temos gente que nem sequer pensa que se possa viver sem a digitalização. E temos muita coisa no meio disto. Ora, o que é que aconteceu? Muito antes da guerra com a Ucrânia, a Rússia fez um acordo estratégico com a OPEP. E a OPEP ganhou força. Os preços do petróleo aumentaram porque aumentou a renda de quem é proprietário dos sítios onde há petróleo. Há mais de 2 anos que os preços sobem. Não foi a guerra. Não foi a guerra. Não foi a invasão da Rússia com a Ucrânia que fez subir o preço, a renda do petróleo. Nem do gás natural. Acelerou, mas já estava em curso. O mundo conheceu 3 momentos de criação monetária colossal. A guerra do Vietnã, Estados Unidos tiveram que criar moeda para financiar a guerra do Vietnã e, desse ponto de vista, o sistema monetário internacional saído da Segunda Guerra Mundial foi posto em causa. Em 1971, o presidente Nixon declarou a inconvertibilidade do dólar em ouro, porque a inflação nos Estados Unidos tinha aumentado drasticamente e eu não posso ter o dólar como centro do sistema monetário internacional com uma inflação forte no país que imita o dólar. Depois terão percebido, com a queda do Muro de Berlim em 89, a reunificação da Alemanha em 91, que a reunificação da Alemanha pressupôs declarar igual o que era muito diferente. O marco da RDA e o marco da RFA. Criação monetária. Pôs-se o marco da RDA a valer muito mais do que valia. Quem pagou? Todos os europeus, com o aumento da inflação no princípio dos anos 90. Eu ainda tive, no pouco período que fui Ministro da Economia, a minha principal função, não a escolhi, foi responder a essa crise com uma coisa a que deram o meu nome para, se corresse mal, saber-se quem era responsável. Não. É uma das coisas que se ensina quando se ensina política económica. E, portanto, nós vivemos agora num período em que a pandemia teve um aumento drástico da despesa pública, todo financiado com criação de moeda. Os Estados emitiram dívida e o Banco Central Europeu comprou a dívida. Aquilo que se chama o M3, a moeda em sentido alargado, aumentou drasticamente. Se a moeda aumentou drasticamente, o valor da moeda baixa. Se o valor da moeda baixa, temos inflação. Mas ainda estamos na fase em que os principais responsáveis políticos não reconhecem a doença. Perante a inflação, em vez de se combater a inflação, pensa-se em subsídios, pensa-se em panos quentes. Eu tive recentemente uma crise com uma pedra no rim, com umas dores horríveis, era como se dissessem um paninho quente. Um duche com água quente na zona do rim direito, que era onde eu tinha a pedra. Portanto, nós precisamos de combater a inflação. E não se combate a inflação com o aumento da taxa de juros de 25 pontos base. O Banco Central Europeu assiste impávido e sereno perante a disrupção. Está tudo bem, é transitório. 3 meses. Não, é transitório, 6 meses. É transitório, 1 ano. Já se percebeu que não é transitório. E, portanto, a política económica é uma coisa que tem que existir. Tal como as empresas têm que trabalhar para consumidores que existem, com necessidades que existem, cada vez mais diferenciadas, e a digitalização permite responder flexivelmente a isso. E permite criar redes. Nas redes, os custos são decrescentes, não são crescentes. A produtividade aumenta drasticamente. A produtividade aumenta muito mais do que nós pensamos, porque nós medimos a produtividade em termos físicos, não medimos a produtividade em termos de valor. O mundo mudou drasticamente
quem passa pior no mundo, ou seja, quem viu os seus rendimentos crescer menos, foi a classe média do mundo avançado. O que justifica as disrupções políticas nos Estados Unidos, na Europa, a dificuldade de formar maiorias. Aquilo que conhecem não é porque as pessoas estejam zangadas ou porque as pessoas estejam a não querer colaborar com o seu país, é porque as classes médias do mundo emergente melhoraram drasticamente a sua posição, as classes médias do mundo avançado piorou bastante a sua posição e há um pequeno número de pessoas no mundo avançado que enriqueceu, mas que não conta do ponto de vista da sociedade, em termos de dimensão, em termos do sentido do seu voto. E, portanto, gostava de terminar chamando a atenção para o que me parece que é necessário fazer, levar a sério as transformações que aconteceram lá em baixo, envelhecimento, sustentabilidade, conhecimento, é absolutamente fundamental. E ser consequente. Se eu levo a sério essas transformações, agora sentou-se à minha frente um empresário português numa área onde Portugal é o mais relevante no mundo, cortiça, entre outras coisas, não é só cortiça. A cortiça tem um papel renovado. Nós vamos ter que ter marcas novas no que resta de mercadorias, que são as marcas da sustentabilidade. Nós vamos precisar de que as mercadorias, aquilo que é indistinto, tenha garantias para a saúde e tenha garantias para a sustentabilidade, que preencha um conjunto de requisitos. Não vamos tratar de marcas civilizacionais, vamos tratar de marcas que têm que ver com o cumprimento de um conjunto de características que são decisivas para comprar aquelas e não aquelas. Portanto, isso é decisivo. A economia começa nas necessidades. A economia em que se vende primeiro e se produz depois. Não é? Durante muito tempo eu comprava um carro que já tinha sido fabricado. Agora ninguém compra um carro novo que tenha sido fabricado. Quando compro um carro novo, ele não foi fabricado. Vou ter que o fabricar suficientemente bem, suficientemente rápido e completamente alinhado com a diferenciação. Vender primeiro e produzir depois é fantástico para as empresas competitivas, é péssimo para as empresas não competitivas. Vamos levar isto tudo a sério. A digitalização é decisiva para aumentarmos a produtividade, para vivermos melhor, mas não para substituir as relações humanas. Não vamos dizer não vamos usar networking para relacionamento. Não vamos ser arrogantes para dizer que só em Portugal é que há a palavra saudade. Não é? Em castelhano há a ignorância, que quer dizer rigorosamente o mesmo que saudade. Portanto, há países mais sólidos em certas coisas do que outros e devem valorizar o que têm. Do ponto de vista das empresas, portanto, força para uma coisa nova, que é as empresas, em vez de se confrontarem em concorrência horizontal, o restaurante A contra o restaurante B, o supermercado C contra o supermercado D, hoje em dia o que conta nas relações entre empresas são as chamadas relações verticais, as relações da cadeia de valor, uma nova forma de colaboração que é conflitual. Também já se falou do acesso à prateleira, dos custos do acesso profundamente conflitual. Inteligência. A marca do distribuidor não faz o mesmo que a marca do produtor. Elas têm que... Eu tive algumas dificuldades a explicar a alguns distribuidores que no auge do êxito da marca do distribuidor podia estar uma queda significativa da rendibilidade, porque a lógica não é a mesma. Eu tenho que distribuir as marcas do distribuidor e as marcas do produtor. Não têm o mesmo papel, não têm a mesma rendibilidade. Tal como a indústria se organiza de maneira diferente com marcas do produtor e do distribuidor. E, portanto, esta economia, que não é nova, mas deve ser criada, esta disrupção deve ser aprofundada, deve ser feita. E, finalmente, era muito importante que pedíssemos ao Estado que pensasse mais no futuro, que pedíssemos aos cidadãos que pensassem mais no futuro, que poupassem mais, porque de tanto ignorar o futuro, criamos a tempestade perfeita para a inflação. A imaginar dificuldades que não existiram, as famílias acumularam recursos com a pandemia.
Em Portugal, 30 mil milhões de euros. Na Alemanha, 800 mil milhões de euros. O que é que eu estou a falar? Daquela despesa em suspenso, que não é poupança nem despesa. Quem não saiu de casa para trabalhar e que não gastou o dinheiro que gastaria se saísse de casa para trabalhar. Isso levou a que houvesse períodos em que a taxa de poupança chegou aos 25%, portanto, grosso modo, isto são, nos 2 anos mais drásticos da pandemia, são cerca de 15, 20% do PIB. Nos Estados Unidos são 3 trilhões e meio, que é rendimento em suspenso. Portanto, eu posso ter inflação pela procura. Em Portugal, as famílias, nestes 2 anos, acumularam 30 mil milhões de euros de depósitos. Claro, os que têm mais acumularam mais, os que não têm não acumularam. Mas isso permite inflação pela procura. Não há, estou disposto a pagar mais, tenho. Depois, voltou-se a dar valor a um economista que nem ligou nenhuma, que era o Alfredo Marshall, que tentou construir macroeconomia a partir da microeconomia, a partir dos estrangulamentos. Porquê é que isto é importante? Porque não se sai da pandemia em pelotão. O grande erro foi, alguns economistas que disseram, isto é um V, vamos todos para baixo, vimos todos para cima, não fomos todos para baixo, nem viemos todos para cima. E os estrangulamentos nas cadeias de abastecimento, nas cadeias de valor, têm que ver com disrupções de esta crise económica não ser feita em pelotão. Sobretudo a recuperar. E, portanto, temos inflação pelos estrangulamentos. E depois temos inflação pelos custos. Já vamos em 8%. Se descontarmos a energia, estamos nos 5%. Para muitos que estão nesta sala, acharam que a economia era sem inflação, era deflação, era preços fixos. Como é que se responde a isto? É preciso política económica. É preciso deixar de criar moeda. É preciso impedir a inflação de inércia, que é ter inflação porque tive. Isto é muito sério. E podemos ter colapsos de empresas, colapsos de famílias, colapsos de economias, porque não se liga a isto. Se não ligarmos à inflação, vamos acabar com uma crise cambial, porque as economias não vão ter todas a mesma inflação. E se eu continuar a fingir que fazer política económica ou ser responsável digamos, fazer discursos bonitos, ou vestir-me bem, ou tirar fotografias, ou aparecer regularmente na televisão, isto não vai funcionar. Muito mais haveria a dizer, já me estão a pressionar porque eu não cumpri os 10 minutos, e, portanto, apenas uma palavra final para vos chamar a atenção para a importância do que fazem, para a importância das empresas no funcionamento das economias e dos mercados e para a importância desta ligação entre um mundo que está a mudar muito depressa, Estados com imensas dificuldades e a necessidade de valorizar drasticamente o trabalho das empresas, da eficiência económica e da boa organização dos mercados à escala global. Nós precisamos de bens e serviços de dimensão regional, nacional, supranacional e mundial. Descobrimos agora, penso eu, que a segurança é um bem público mundial, planetário, não é um bem nacional ou regional. Não pode haver segurança em Lisboa e não haver segurança em Madrid. E, portanto, espero que possamos aproveitar esta disrupção e transformar a economia e a sociedade numa dimensão que nos faça enfrentar os problemas que temos. Muito obrigado pela vossa atenção. Fazemos agora um intervalo para o café, regressamos às 11h20. Aproveitamos para dizer que logo a seguir ao final deste evento, por volta das 5 da tarde, vai haver um momento de descontração e networking lá fora no lobby. Contamos com a vossa presença. Até já!